Olá, segundo ano. Hoje nós vamos iniciar o nosso livro do segundo ano, tá bom? Vou compartilhar aqui o nosso tema de hoje, que é termologia, calor e temperatura. Deixa eu voltar aqui com vocês um pouquinho para que vocês consigam estudar. Espero que todos estejam aí vendo. Eu sou a professora Juliana Silva, para quem me conhece, para quem não conhece, Juliana Silva. É bom conhecer você também. E hoje nós vamos aí no módulo 4, termologia, calor e temperatura. Ah, professora, por que nós não vamos iniciar com o módulo 1? O módulo 1 é assunto do primeiro ano, e muitos que estudaram comigo, na verdade, todos que estudaram comigo, eles viram essa parte, tá bom? Então, nós vamos aqui para a parte de termologia, calor e temperatura, tá? Nós vamos começar falando o que é a termologia, né? O que significa termologia? O que a termologia estuda? Então, aí, vamos ver a definição. Termologia é parte da física que estuda os fenômenos relacionados ao aquecimento, resfriamento ou mudança de fase de um estado em corpos que recebem ou cedem um determinado tipo de energia. Você comumente fala no seu dia, ai, tá calor, né? E hoje nós vamos ver que esse termo, ai, hoje tá calor, é errado. Nós vamos ver aí a diferença de temperatura e calor, tá bom? Vamos seguindo aqui. Agora, nós já sabemos que termologia é parte da física que estuda os fenômenos relacionados ao aquecimento, esfriamento, ok? Tem aqui essa tirinha que fala, que cara é essa, Cebolinha? Eu estou com febre. Deixe-me ver se você está quente. Aí eles vão para o pronto-socorro. Eu não ia imaginar que estivesse tão quente assim. E aí, esse termo tá correto, minha gente? Tá quente, tá frio, né? Vamos ver aí. Seguindo aqui, nós vamos ver a definição de temperatura. Eu vou estar compartilhando, interrompendo o compartilhamento de tela, porque às vezes trava, tá bom? E eu quero que você acompanhe. Não se preocupa que isso vai estar aí no e-class de vocês, tá bom? Tudo vai estar lá no e-class. Prometo que essa semana vai estar no e-class. Semana passada não consegui colocar todo o conteúdo no e-class, porque realmente estava com problema. Essa semana não tem nenhum problema com o e-class, tá bom? Vamos lá. Temperatura, medida do grau de agitação agitação térmica caótica das moléculas, que constitui uma substância proporcional à energia cinética média das moléculas. Exemplo, a água fervendo na panela, né? Vamos aqui. Quando você está na quadra da escola ou está fazendo alguma atividade física, você fica muito suado, certo? Aí você vai para um lugar mais refrigerado, né? Aí você percebe que aquele ambiente, ele tá mais legalzinho de ficar, né? A temperatura tá gostosinha. Aí você vê que quanto mais você se movimenta, mais você se agita, mais a temperatura do seu corpo aumenta, ou seja, o grau de agitação é maior. Quanto mais você ficar quietinho, menor é o grau de agitação e a temperatura vai baixar, tá bom? Equilíbrio térmico. Gente, o que é isso, né? Assim, por exemplo, você tem aí dois corpos. Vamos pensar que você colocou a água em forma líquida, tá? Por que eu estou falando assim, professora? Porque nós vamos ver que a água ela tem líquido, né? Tem o gasoso, tem o estado líquido, gasoso, e tem o seu estado sólido, tá bom? Passa aí por essas fases. Aí você coloca a água na forma líquida no congelador, congelou, aí você tira para fazer um refresco e tal, aí você esquece lá, né? Sobre a mesa, digamos assim. Aí o ambiente, ele tá com a temperatura maior, né? Que é a temperatura aí da forminha de gelo. Aí o ambiente, ele começa a ceder calor, né? Porque calor, como nós vamos ver aqui, é a energia em trânsito de um corpo para o outro. E a forminha de gelo ela vai absorver o calor do ambiente até que, quando em um certo momento, eles entrem em equilíbrio térmico, né? A forminha de gelo ela vai ficar aí o gelo em si vai ficar na forma líquida, né? E aqui nós vimos que calor é energia em trânsito, ou seja, o calor ou nós recebemos ou nós cedemos calor, tá?
Equilíbrio térmico é quando nós temos aí dois corpos ou mais a uma mesma temperatura. Tá, querido? Tá, minha querida? Aí nós vamos agora ver outros conceitos. Deixa eu só aqui, meus amados, interromper novamente, né? Compartilhar. Ai, professora, por que a professora está fazendo isso? Como eu já falei, né? Para que você consiga enxergar, para não travar aí os slides. No cotidiano, usamos os termos quente e calor como se fossem sinônimos. Em física, porém, a palavra calor tem outro significado que nós já vimos, né? Energia em trânsito, sem o sentido de estar calor ou alta temperatura. Então, quando você for falar, ai, tá calor, não é o correto. Você, poxa, a temperatura está elevada, é mais elegante. Ai, professora, que é isso? Mas é o correto se falar. Tudo bem que no dia a dia eu também falo, ai, tá calor, né? Mas o correto mesmo, às vezes a gente erra por costume, né? Mas a partir de hoje, você fica ciente que você vai falar, ai, hoje a temperatura está muito elevada. Ai, poxa, a temperatura baixou, né? Tá friozinho. Pode até falar assim, não tem problema, tá? Temperatura e calor também são distintos, né? Temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? As moléculas estão se batendo todinha. E calor é energia em trânsito, né? Calor, ele vai te dizer, digamos assim, se vai receber ou não, né? Se vai receber ou ceder energia de um corpo para o outro. Calor é a medida de energia interna total de uma substância. Essa energia total inclui não somente as energias cinéticas das partículas constituintes, mas as energias potenciais também, tá? Quando se aquece um corpo, pode acontecer duas coisas com esse corpo. O que pode acontecer? O aumento da temperatura, né? E a mudança de fase dessa temperatura, ou seja, desse corpo, dessa matéria, desculpa, dessa matéria, né? Dessa forma, a mudança de fase não há aumento de temperatura, mas da energia potencial entre as constituintes. É quando nós vamos ver que são existentes dois tipos de calor. O calor sensível é quando está aí aumentando a temperatura, está tendo uma variação de temperatura, e o calor latente. O calor latente está tendo o aumento da energia potencial, tá? Do constituinte. Nós não vamos ter variação aí de temperatura. Poxa, professora, como a senhora está falando isso? Tá ficando confuso. Calma, 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 que a gente vai ver mais à frente, tá bom? E vai ficar tudo tranquilo. Não te preocupa, criaturinha. Então, vamos lá, vou passar aqui, vou interromper novamente, vou colocar novamente aí o nosso slide para nós darmos procedimento. Vendo isso, nós vamos aí ter as escalas termométricas, tá? Nós temos aí 3 escalas para serem estudadas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius é a mais utilizada em grande parte do mundo, tá? Exceto nos países ingleses, que eles usam aí a Fahrenheit. Bom, para a definição aí de uma escala termométrica, nós vamos precisar aqui, ó, de 2 pontos. Como assim 2 pontos, professora? O ponto que eu chamo de ponto de gelo, tá? E o ponto de vapor. Na escala Celsius, você está vendo, deixa eu só, meu Jesus Cristo, peraí. Na escala Celsius, você está vendo aqui que vai do 0 até 100, certo? Então, está dividido, ó, 100 menos 0 dá 100. Então, a escala Celsius, ela tá dividida em 100 partes iguais, tá bom? Preste atenção, para toda, gente, toda a formação de uma escala termométrica, eu preciso sempre de 2 pontos. Quais são esses 2 pontos? O ponto de gelo, tá bom? E o ponto aí de vapor, tá? Ponto de gelo, a menor temperatura, e o ponto de vapor, a maior temperatura, certo? Ponto de vapor é quando aí tá virando vapor, né, a substância. Ponto de gelo é quando está na forma sólida. Escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, também eu vou ter o ponto aqui, cadê? O ponto de gelo, que é 32 Fahrenheit, e eu também vou ter aqui o ponto de vapor, que é 212, tá bom, queridos? Eu também vou ter a mesma coisa, gente.
Ponto de gelo, cadê o ponto de gelo? E o ponto de vapor. Em quantas partes essa escala é dividida? Eu vou pegar, para saber, né? Eu vou pegar 212 menos 32. Vai dar o quê? 180. Então, o Fahrenheit, escala Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes, tá? Usada em países da língua inglesa. Foi usado no experimento gelo mais cloreto de amônio, tá bom? Então, aqui, Celsius dividido em 100 partes iguais, Fahrenheit em 180 partes iguais, onde o meu ponto de gelo é 32 Fahrenheit e o meu ponto de vapor, meu ponto de vapor 212, tá, queridos? Tudo bem? Vou interromper aqui novamente. Vou compartilhar com vocês. Vejam mais uma vez aqui a escala Fahrenheit, ponto de gelo 32 Fahrenheit e o ponto de vapor 212 Fahrenheit, ok? Aí eu vou aqui, então passar aqui, né? A escala Kelvin. A escala Kelvin, ela não exige graus, não fala 32 graus Kelvin. Não. Nós só falamos, por exemplo, 300 Kelvin, tá bom? Não fala graus Kelvin. E a escala Kelvin, ela é uma escala absoluta usada em laboratório. O ponto de gelo dela é 273 e o ponto de vapor 373. 373 menos 273 dá 100 partes iguais, ou seja, igual a Celsius. Ela é dividida em 100 partes iguais. Tudo bem? Aí tá tranquilo, né? Aí nós vamos ver que as escalas, elas precisam, por exemplo, se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, nós fazemos aí uma relação entre elas, né? Com certa frequência, é necessário transformar uma indicação na escala Fahrenheit para Celsius e vice-versa. Para obtermos a leitura das duas escalas, devemos estabelecer proporções entre elas, entre os segmentos A e B, que são determinados na haste do termômetro, tá? Aí aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a relação geral, tá? Aí eu vou pausar aqui, tá? E nós vamos para a lousa, para eu mostrar para vocês como é que faz, né, essa transformação. Ai, professora, é muito difícil? Não, gente, é tão simples, tá bom? Que você vai ver assim, poxa, isso daqui ficou bem bacana, tá? Aí você vai entender. Eu vou fazer fora a parte a transformação, tá bom? Nesse vídeo. Aí aqui eu vou ver os exemplos. Nós já vamos finalizar e nós vamos fazer aqui a atividade de fixação. Então, fica aí que nós vamos ver agora a parte de como nós vamos fazer a relação entre as escalas, tá bom? Como eu transformo de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, tá bom? Nós vamos ver todo esse detalhe. Vou interromper aqui o compartilhamento e nós vamos para a lousa, tá, queridos? Só um momentinho. Olá, queridos. Agora nós vamos estabelecer a relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá bom? Lembrando que para nós transformarmos, para termos uma relação e temperatura e uma escala termométrica, nós precisamos do ponto de gelo e do ponto aí de vapor, tá bom? Ponto de gelo PG e ponto de vapor PV. Vamos lá. O ponto de gelo para as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin são, respectivamente, ponto de gelo 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit e 273 Kelvin. Beleza? Ponto de vapor 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit e 373 Kelvin. Como que nós vamos estabelecer uma relação? Você viu aqui que eu coloquei, ó, C para Celsius, F para Fahrenheit e K para Kelvin. São os pontos arbitrários. Sempre que eu vou fazer uma escala, eu vou colocar aí esses pontos arbitrários. Tudo bem? Vamos lá. O que que você faz? Primeira coisa, você pega o ponto arbitrário menos o ponto de gelo, tá? Então, vai ficar aqui C menos 0. Vai ser igual, porque se eu quero uma relação, então todas essas escalas têm que ser iguais. F
menos 32. Então, é o ponto arbitrário menos o ponto de gelo. F menos 32 igual. Aí, vamos lá. Mais uma vez, o ponto arbitrário menos o ponto de gelo. K menos 273. Então, vai ser K menos 273. Aí, eu vou dividir todo mundo por quem? Quem eu vou estar dividindo? O ponto de vapor menos o ponto de gelo. Então, vai ser 100 na escala Celsius menos 0. Agora, para Fahrenheit, vamos lá. Vai ser 212 menos 32. Então, vai ser 212 menos 32. Agora, para Kelvin, né? Então, vai ser 373 menos 273. Então, 373 menos 273. Perfeito. Aí, vamos lá. Vamos resolver aqui essas equaçõezinhas. C menos 0, C. Dividido por 100 menos 0. Deixa eu fazer mais bonitinho, né? 100. Igual a F menos 32, eu vou repetir. F menos 32. Dividido por 212 menos 32, dá 180. Ok? Igual. K menos 273, eu vou repetir. K menos 273. 373 menos 273 dá 100, tá bom? Viu? Analisa aí um pouquinho o que eu fiz. Analisaram? Tudo muito tranquilo, né? Só que olha aqui embaixo, né? São os números muito grandes, nós podemos simplificar. Eu vou simplificar por 20. Aí vai todo mundo perder um zero aqui, ó. Pronto, ok? Então vai ficar 10 dividido por 2, 18 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Beleza? Vamos lá. Aí agora, com a simplificação, vamos fazer a simplificação. C dividido por 10 dividido por 2 dá 5. Igual F menos 32, estou repetindo. 18 dividido por 2 dá 9. Igual K menos 273, né? 10 dividido por 2 dá 5. Queridos, nós chegamos na relação de transformação das escalas termométricas. Isso está lá no PDF. Você vai ver a mesma relação. Professora, por que a senhora não explicou mesmo assim, só pela tela? Para que você consiga entender o que eu fiz no passo a passo, tá bom? Aí nós vamos agora para o exemplo de número 1, que eu tirei lá do próprio livro de vocês. Vem falando assim. Um termômetro calibrado na escala Celsius indicou em um dia de calor a temperatura de 40 graus Celsius. Então, a questão, ela já está te dando aqui a temperatura T de 40 graus Celsius em um dia bem quente, né? Determine a temperatura nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, se você não lembrar a relação direta, você vai ter que fazer todo esse processo aqui, tá? E é bem melhor você aprender o processo. Não decora a equação, não. Aprende como faz o processo. Por que é melhor você aprender a fazer o processo? Porque você pode criar sua própria escala. É o que nós já vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou descobrir de Celsius para Fahrenheit. Esse C aqui é o valor da temperatura que a questão já está me dando, que é 40 graus Celsius. Então, para Fahrenheit, né? Para Fahrenheit. Nós vamos ter que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Qual é o valor da temperatura? A temperatura, ela está sendo dada 40 graus Celsius. Então, vai ser 40 dividido por 5 igual a F menos 32 sobre 9, ok? Aqui eu tenho um número exato nessa divisão. 40 dividido por 5 dá 8. 8 igual a F menos 32 sobre 9, ok?
O 9, ele pode passar para o outro lado, deixa eu colocar um pouquinho para cá, ó. 9 vai passar para o outro lado multiplicando. Então, fica 72 igual a F menos 32. Quem eu quero saber aqui nessa continha? Eu quero saber o valor de F, tá? Então, eu vou passar o menos 32 para o outro lado. Se ele estava negativo, presta atenção. Ele vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar aqui. 72 mais 32 igual a F, né? Que é Fahrenheit. 2 mais 2 dá 4, né? E 7 mais 3, 10. Então, nós descobrimos aqui o valor, que 40 graus Celsius corresponde a 104 Fahrenheit, ok? Lembra que nos países ingleses é que eles vão usar a escala Fahrenheit. Grande parte do mundo usa Celsius, mas eles são aí os seletivos, né? Eles fazem a escala deles, beleza? Então, vamos lá aí para Kelvin. Para Kelvin, isso mesmo. Eu vou transformar 40 graus Celsius em Kelvin, ok? Então, vamos lá colocar a equação. C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Tá vendo que são os mesmos denominadores? Então, tchau, tchau. Ok? Foi embora. Quem é C? C é 40. Igual a K menos 273. Eu quero saber quem? Quem é o K. Então, fica 40 mais 273 igual a K. Vai ficar 0 mais 3 dá 3. 4 mais 7 dá 11, vai 1. Então, fica 313 K. 313 Kelvin. Quando eu quero, uma coisa para você, anota isso daí. Quando eu quero passar de Celsius para Kelvin, eu somo mais 273. Quando eu quero de Kelvin para Celsius, eu subtraio menos 273. Beleza? Vê aí, analisa, tira esse print, anota aí, ok? E nós vamos aí prosseguir fazendo, estabelecendo a variação de temperatura, tá? Vou mais uma vez sair daqui para você poder printar. Printou e nós vamos para variação de temperatura. Vamos agora para variações de temperatura. Presta bem atenção, há uma diferença quando ele fala relacione, quanto que corresponde, quanto vale em Fahrenheit e Kelvin o valor de 40 graus Celsius, beleza? Agora, quando ele fala quanto variou, vai ser essa equaçãozinha aqui, ó, bem bonitinha. Variação de temperatura. Delta C, deixa eu só ajeitar esse 5 aqui que tá feinho, tá bom? Delta C sobre 5 igual a delta F sobre 9, delta K sobre 5. Você vai ver que Celsius e Kelvin, eles têm a mesma variação. Por quê? Lembre-se de uma coisa, todas as duas escalas, elas são divididas em 100 partes, tá bom? Vamos ver de uma forma mais prática com um exemplo. Aqui fala, 30 graus Celsius variou quanto em Fahrenheit e Kelvin, tá? Então, vamos lá. Eu tenho já delta C sobre 5 para delta F em Fahrenheit, que é sobre 9, ok? O meu delta C vale quanto? 30 sobre 5, igual a delta F sobre 9, ok? Você tá conseguindo entender aí? Delta C sobre 5, ou 30 sobre 5, delta F sobre 9. Observa bem. E vamos lá. Aqui eu posso fazer 30 sobre 5 dá 6, igual a delta F sobre 9. O 9 estava dividindo, vai passar para o outro lado aí, multiplicando. Então, 9 vezes 6, 54, igual a delta F. Quando tem uma variação de 30 graus Celsius na escala Celsius, vai variar 54 Fahrenheit, ok? Agora vamos lá para Kelvin. Olha só como é interessante Kelvin. Vai ser delta C sobre 5 igual a delta K sobre 5, ok? 5 aqui embaixo e 5 aqui embaixo. Então,
tchau, tchau. Aí eu vou colocar 30 igual a ΔK. Quando for na escala Celsius ou na escala Kelvin, vai ser a mesma variação. Por quê? Porque eles são divididos em 100 partes iguais. Variou 30 graus Celsius, variou 30 Kelvin. Ok? Beleza? Vamos prosseguir aqui, vou apagar essa lousa e nós vamos criar a escala juliana, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui, vamos lá. Eu criei, para qualquer criação de escala, gente, nós sempre vamos precisar do ponto de gelo e do ponto de vapor. No caso da minha escala, que eu estou inventando aí, você pode inventar escala Maria, Joaquina, Carrossel, Brilhante, o que você quiser, desde que você tenha ponto de gelo e ponto de vapor. Ponto de gelo da escala juliana, da minha escala, 37 graus juliana. Ponto de vapor, 210 graus juliana. Só que para que eu tenha uma relação, por exemplo, eu estou pedindo aqui, determine 50 graus juliana em graus Celsius. Eu vou ter que fazer aquela correspondência para a escala que eu quero, tá bom? Vamos lá, eu vou pegar as duas escalas e vou fazer uma relação. A mesma que eu fiz para Celsius, Kelvin e Fahrenheit, ok? Vamos lá. Aqui vai ser J, aqui vai ser C, tá bom? Vamos lá. Então, é o ponto arbitrário menos o ponto de gelo. Então, vai ser 37 menos J, dividido por 210 menos 37, que é o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Então, é 210 menos 37. Igual, já que eu quero uma correspondência, eu vou fazer igual à escala Celsius. Então, vai ser, essa daqui eu já sei, C menos 0, né? E 100 menos 0. Beleza? Sei isso. Vamos dar seguimento aqui. 37 menos J permanece. Aí fica 210 menos 37. Dá 173. Igual a C, né? 100 menos 0, C. E 100 menos 0 dá 100. Pronto. E aí, o que nós vamos fazer? Eu posso simplificar ou posso deixar dessa mesma maneira. Só que assim, se eu for simplificar por 10, ia ter número quebrado. Então, essa vai ser minha relação, tá bom? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu quero saber quanto corresponde aí 50 graus juliana. Essa daqui é a minha relação, tá? Então, onde tem J, eu vou substituir por 50. Então, vai ser 37 menos 50 dividido por 173, igual a C sobre 100. Aí nós vamos fazer, vou pegar aqui a calculadora. 37 menos 50 dá menos 13. Então, fica, passar para cá, tá? Menos 13 sobre 173. Igual a C sobre 100. Aí eu vou multiplicar cruzado. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar aqui, seguindo. 173C, né? Igual a menos, tem 2 zeros, 1, 2. Pronto. C vai ser igual a menos 1.300 dividido por 173. Agora eu vou fazer a continha, tá? 1.300 dividido, né? Por 173. Corresponde a 7,51 graus Celsius. Pronto. Eu estabeleci aí a minha própria escala com relação aí a grau Celsius, tá? A escala Celsius. Agora, o que você vai fazer na nossa próxima aula, tá? Você vai fazer as atividades do PDF e nós vamos corrigir posteriormente. Então, desde já,
Preste atenção, bom estudo, não deixe de fazer sua atividade. Se você ficou com alguma dúvida, nós vamos ter um contato via Zoom, tá bom? Tchau, tchau!